Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Estamos aqui em mais uma videoaula no nosso caminho certo. Desenvolvimento em React Native usando o Expo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o nosso modal. E além do nosso modal de adicionar contatos com o tipo filha, o nome Maria e o telefone, e salvar e dar uma função, e foi cadastrado com sucesso, eu vou mostrar para vocês também como utilizar o ícone de editar a nossa aplicação, ok? E tá aqui, pessoal, bonitinho, tudo alterado, né? E maravilhosamente bem. Não vou começar do zero programando aqui para vocês hoje, porque eu tenho 2 trabalhos para poder entregar hoje, amanhã a apresentação, na próxima semana tem teste, passando mais 3 semanas eu já tenho as minhas provas finais, então, em resumo, eu tenho tempo, mas o tempo que eu tenho, eu estou fazendo algumas coisas lá da faculdade, perdão até vocês aqui do canal. Mas já tem os códigos feitos, né? E eu vou mostrar para vocês aqui aonde nós paramos. Olha, eu vou entrar no meu canal aqui, ó, Dev Universe, que eu vou mostrar para vocês, Dev Universe. O meu é esse segundo aqui, ó. E nós paramos aqui nos documentos, no cadastro, e eu mostrando a documentação, né? E aqui, ó, para pressionar o OnPress, eu usei o Set Dialog Visible, certo? E além do Set Dialog Visible, eu estava só tipo Julesca e o esse tipo, aqui, ó, o nome, o telefone 888-888 cadastrado, Samuquinha. Agora se ela aparecer aqui, a Julesquinha tá cadastrada e essa videoaula tá terminada e eu já tô... Nesse código que eu apresentei para vocês, ele iria apresentar um bug. Eu iria clicar em novo contato e ao editar aqui, ó, porque dessa vez eu vou mostrar para vocês como editar também, né? Adicionar o onEdit. Se eu deixasse desse jeito no Set Dialog Visible, ele iria na hora que eu adicionar o contato aqui, por exemplo, eu acabei de adicionar a filha Maria 66666. Ao eu adicionar o nome, aqui iria estar a filha Maria e 666. Eu vou ensinar vocês como é que faz para poder desaparecer isso, sabe? Esse bug. Em resumo, vamos lá. Não tinha esse adicionar contato com ele zerando, mas tinha o modal, né, da última aula para essa, e não tinha o nosso editar. Hoje eu vou ensinar vocês a editar. A primeira coisa que vocês têm que fazer é criar a constante do show modal e o set show modal. Você vai criar para exibir e também para setar o nosso show modal passando um estado de falso, beleza? Essa é a primeira alteração e adição do nosso último código. Descendo, a gente vem aqui agora e faz o seguinte, nós vamos dar vida às funções. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante open modal. Open em inglês é abrir modal. Então, quando nós abrimos o nosso modal, nós vamos pegar ele e ele vai deixar de ser falso para verdadeiro. O que ele está querendo dizer? Ao clicar e abrir o modal, ele que o estado é falso, o estado é oculto, vai começar a aparecer na nossa tela por causa do nosso true. Diferentemente do nosso const close modal. Close é fechar modal. Quando o modal fechar, eu dou set show modal e deixo e permaneço ele aqui, ó, como false, pessoal. Por quê? Porque se eu abro, ele fica verdadeiro e não mais oculto. Se eu fecho o modal, ele fica falso e fica oculto, beleza? Para não dar o bug de ficar com os dados ID, tipo, nome e telefone das últimas pessoas que eu vim aqui e adicionei o contato, por exemplo, adicionei filha Maria e 666. Eu tava com um bug que era o seguinte, de adicionar contato, certo? No que eu vim e adicionei meu contato, ficava aqui, ó, em vez de tipo, ficava filha, em vez de nome ficava Maria, em vez de telefone ficava 666. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um nulo pro ID, né, dela, porque cada filha tem um ID específico lá na nossa API, beleza? E, pessoal, a partir do momento que eu coloco como zero, nada, dentro do nosso modal, vai aparecer o tipo, nome e telefone, beleza? O que eu fiz aqui? Eu fiz zerar o tipo, nome e o telefone da nossa aplicação, beleza? Espero que essa primeira parte vocês tenham entendido. E, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu usei o OnPress para um open modal no adicionar contatos. Qual que é esse adicionar contatos? Esse adicionar contatos é um botão dessa segunda tela de navegação, onde que eu dou um open modal e o modal abre. Por que que eu chamei aqui dentro o open modal ao pressionar? Porque eu, ao pressionar adicionar contatos, ele vai chamar o open modal. O open modal é o que? O open modal é essa constante que nós colocamos aqui com set show modal true. Set show modal true, ele faz com que
o Open Modal seja completamente visível na tela. Então é o que aconteceu aqui. Pessoal, voltando para vocês terem mais uma noção, o Dialog eu coloquei uma visibilidade para ela. A visibilidade para ela, eu coloquei uma visibilidade de show modal, beleza? E eu coloquei uma visibilidade aqui para ela de show modal. E esse on dimes, que é o que eu já expliquei na última aula, inclusive se você não viu, eu deixei aqui como close modal, beleza? Como close modal, certo? Vocês estão entendendo aí? O ID é o editar contatos e aqui, ó, novo contato, certo? E no mais é o tipo, o nome e o telefone. O botão salvar, eu passei aqui, ó, o salvar contato, certo? Salvar contato, ele está aqui em cima. Eu fiz uma constante assíncrona. Se o ID com o await for atualizado com ID tipo nome e telefone, alerta, contato alterado. O await aqui, ó, de buscar contatos. Onde que está o meu buscar contatos? Meu buscar contatos está aqui, ó, no use effect. Meu use effect, eu atribuí ele a um buscar contatos e coloquei aqui, pessoal, ó, se a lista de contatos for igual a 0, vai pegar uma navegação de set options, colocar um criar contatos e passar nela toda a nossa lista de contatos, que no caso é o nosso array retornado na tela, beleza? Aqui, ó, tá a nossa const buscar contatos. Aqui você passa ela contatos e um find all. Find all é o que? Buscar todos os contatos da nossa lista de contatos. Qual é a lista de contatos? A lista de contatos que é criada aqui, ó, dentro da nossa constante URL pelo método get da função find all. Beleza, pessoal? Eu acho que essa primeira parte ficou bem clara, né? Que eu peguei aqui, ó. Isso aqui eu tudo já expliquei, certo? Outra coisa que eu fiz também. Ao nós salvarmos contato, né? Dá um update aqui no final para automaticamente fechar o contato depois que você salvar. É tipo isso aqui, ó. Esse close modal ali, ó, que tá azulzinho aqui, é para poder fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Contato salvo, tal, salvar e o modal aparecer automaticamente, beleza? O modal ele vai fechar automaticamente. De primeira vista é isso. Espere que nós vamos passar para a nossa outra parte da nossa programação maravilhosa. Pessoal, continuando a nossa linda aplicação, nós estávamos aqui no nosso Contatos View, certo? Nós estávamos no Contatos View, criando a constante showModal e set showModal, criando aqui também o nosso OpenModal e o CloseModal, colocando valores 0 aqui dentro e nulo aqui dentro, para poder não ter nada aqui na hora que for preencher de novo, beleza? O que nós vamos fazer aqui embaixo que eu já mostrei também? O adicionar contatos, abrir modal, né? O visible aqui de show modal e o fechar modal no onDimes quando for já estiver salvo, né? Aqui o botão de salvar contato que eu já mostrei para vocês também, né? Ao pressionar salvar, você vai salvar o contato, pegando um find all aqui, pegando a lista nossa de contatos que está bem aqui em cima no nosso lindo salvar contatos, beleza? Que está aqui, ó, inserindo tudinho lá dentro. Fazendo uma lista de contatos quanto push com um novo contato e pegando a lista de contatos e passando a lista de contatos dentro dela e atualizado. Agora, nossa próxima parte é, primeiro, importar o entyple from expo vector icons entyple. O que é isso? Esse aqui de cima é o nosso maravilhoso X do excluir. Esse aqui de baixo é o nosso maravilhoso lápis do editar. Aqui, pessoal, na nossa última aula, estava com o onEdit. O nosso onEdit do nosso card, ele estava sem função. Ele estava sem vida, certo? O nosso card estava com o onEdit, só que para poder aparecer. o onEdit estava sem vida. Né? Deixa eu ver se eu pego o card aqui, alguma hora que eu pego o card para mostrar para vocês. Se eu não achar aqui, enfim. O onEdit, quando você não utiliza ele, ele fica apagado, entendeu? Ele fica escrito, só que não fica escrito nessa tonalidade de cor. Ele fica escrito aqui cinza, porque ele não estava sendo utilizado. Agora que vem o pulo do gato. Da mesma forma que nós colocamos um touch ou paste tipo onDelete ao pressionar e chamar o método de deletar, nós criamos o nosso método de editar, pessoal. Nós criamos o nosso método de editar. Então, ao pressionar, nós vamos editar com o entyple aqui da documentação que eu pego ele no Expo Icons, certo? Nós damos um editar de tamanho 32 e a cor
preta, meu pessoal. Então, basicamente, no card, o que alterou foi isso, certo? Alterou aqui o nosso onEdit, que demos vida para ele. O que é o onEdit? No Touch Opacity, ao tocar e pressionar o nosso botão de editar, nós pegamos o Entype, de nome editar, de tamanho 32 e da cor preta, para poder editar, beleza? Então, nós pegamos esse aqui, ó, aqui embaixo, dando vida para ele, certo? Da mesma forma que nós pegamos o Font Ray Sum, aqui de cima, e damos o nome de remover do tamanho 32 e da cor azul. Correto, meu pessoal? Então, espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Aqui, pessoal, no nosso Contatos View, eu vou pegar e vou agora mostrar para vocês o nosso próximo passo do nosso lindo código. Continuando na nossa programação, depois de eu criar no card e dar vida a um edit, clicando no InType aqui, nós vamos criar agora uma constante chamada const editar. Editar o quê? O nosso contato. Aqui nós vamos setar o nosso ID. Qual ID? Do contato.id, do contato.tipo, do set.nome e também do contato.telefone. E ao editar, o set show modal, ele fica true, ele fica visível, beleza? O que eu quis fazer aqui com esse contato? Esse contato nada mais é da nossa constante aqui, ó, de buscar, beleza? E o mesmo contato que é o de buscar, ele é o de excluir, ele é o de salvar e vai ser também, logicamente, o de editar. Beleza? Então, contato.id, contato.tipo, contato.nome, telefone, set modal true. Aqui embaixo, pessoal, nós vemos que, além de o método onDelete estar explícito, nós viemos e adicionamos o nosso onEdit no nosso card. Qual card? Esse card aqui. E esse card, nós passamos um igual, uma chave. Vocês vão colocar a chave. Depois da chave, vocês vão colocar o parênteses. Depois dos parênteses, vocês vão atribuir o quê? O nosso editar a cada item. Qual item? O item dessa chave única extracta daqui de cima. Beleza? Então, basicamente, vocês vão criar uma constante. Você vai passar nela o contato que você está editando e você vai editar o ID, o tipo, o nome e o telefone. Lembrando que o set modal deve ser true para ele estar visível na tela. Pessoal, passando para a nossa última parte, e não mais importante, porque ela é a mais importante, temos que criar aqui no Contatos API a nossa função de update. Qual que é a nossa função de update? É a nossa função, né, de alterar. Né? O que acontece, pessoal? Nós criamos aqui também, assim como o deletar, o find all, também o nosso insert para dar o post, a gente tem que fazer a mesma coisa com o update. Basicamente, vocês vão exportar uma função assíncrona. Essa função você vai dar um update do ID, do tipo, do nome do telefone. Nessa constante, ela vai retornar um arquivo JSON com o tipo, nome e telefone, a constante de inicialização com o método put e o cabeçalho com a autorização do seu ID, né, que é o meu ID da faculdade. O tipo dela é uma aplicação JSON e ela volta embaixo com o body, que é do tipo, nome e telefone. Aqui tem uma constante, a constante de resposta do HTTP, ela é passada com a URL da nossa API, mais a barra, mais um ID, mais o init. Beleza? Se HTTP response foi ok, retorna na tela para nós uma alteração com sucesso. Retorne white HTTP response.json, que é a 200, né? É a ok, não 404. Constante de erro, retorna um http response.txt se for errada, com seu status e mais o erro. E aqui o throw new com error. Qual é error? O erro, que é o 404, que está aqui junto com http response status. Criado a nossa linda assíncrona função assíncrona de update, nós vemos aqui agora no contatos view. E assim como nós criamos um excluir contato, um buscar contato e
um use effect dos nossos contatos, nós vamos criar a constante aqui de salvar contatos, com também um else de novo contato. Basicamente, pessoal, vamos lá, atenção. Eu crio aqui uma constante para salvar o contato, passando um assíncrono para ela. Se o ID dela for atualizado com ID tipo nome e telefone, você dá o alerta contato alterado. E você pega e busca os contatos. Quais são os contatos? Os contatos, tudo aqui em cima no useEffect, com o useEffect passando se a lista de contatos for igual a 0, pede para criar uma constante, buscar contatos, pegando todos os contatos, retornando toda a lista de contatos que está na nossa API, beleza? Depois disso, o que nós temos que fazer basicamente, pessoal? Nós temos que dar o else, se não, você pega uma constante chamada novo contato, insere o tipo e o nome e telefone dela. Alerta contato, salvo com sucesso. Pega a lista de contatos, você dá um push, passando o novo contato, que é essa constante que você acabou de criar, pegando a 7 listas de contatos e passando para dentro dela a lista de contatos, beleza? E aí, o que acontece agora? O que acontece é que você, meu amigo, não precisa fazer mais nada, certo? Mexeu aqui no contatos view, criou aqui o nosso show modal, certo? Ah, lembrei. Aqui em cima, importar o update do contatos API, beleza? Vocês fizeram uma função assíncrona para vocês poderem exportar ela. E assim, pessoal, fica. Basicamente, começamos dando show modal, dando vida a um open modal e um close modal, pegando e passando o open modal para o botão de adicionar contatos e o close modal para o botão de cancelar, que está dentro do modal, certo? Depois, já mostrei aqui para vocês o nosso card, com o item do lápis para poder editar. Depois de editar, dar vida no onEdit, que eu passei aqui dentro, certo? Com o touch opacity da opacidade, para quando eu pressionar o botão, ele editar com o nome edit, tamanho 32 e a cor preta. Depois, contatos API, exportar a função, método put, retornar o body, fazendo a constante de HTTP response de alteração com sucesso. Se não alterar, traz uma resposta de erro. E depois você vem em contatos view. Olha, travou aqui. Depois você vem em contatos view, né? Dá o update, porque você já criou um update aqui, ó. Certo? E aí é só ser feliz, amigo. Vai estar tudo prestando com sucesso, tá bom? Pessoal, é isso, né? Eu acho que eu estou desenvolvendo bem. O canal aqui está mostrando meu aprendizado bacana. E ainda não tenho estágio, tá? Se você está assistindo esse vídeo e por acaso é um headhunter, alguma coisa, algum abençoado, tô aí. Assim, meu nível por enquanto tá até aqui, certo? Criando aplicações, já mexendo com APIs, tendo noção de banco de dados, tendo a noção de front, tendo a noção de back também, né? HTML, CSS, React, sei também C Sharp, sei também um pouquinho de Java, né? Agora na faculdade que eles estão cobrando. POO também sei, herança, polimorfismo. Meu filho. Os objetos, tudo bom. Ó, Deus abençoe vocês. Mais uma videoaula. Não desanimem. Vamos pra cima. Muita fé. É nóis.